Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, e dessa vez a nossa edição do Diálogos é com o deputado estadual Lúdio Cabral. Lúdio, que também é médico sanitarista e vai ajudar a gente a esclarecer algumas situações sobre a pandemia da Covid-19. A gente tem algumas perguntas aí a respeito de número de casos, por que aumentou tanto assim, tratamento inicial da doença, o número de UTIs, né? Então, vamos lá. Então, a nossa primeira pergunta é a respeito da questão justamente da lotação dos leitos. Eu acho que é inegável, indiscutível que os leitos de UTI estão praticamente todos lotados. Mas a gente tem uma discussão aí sobre os leitos de enfermaria, que a lotação, segundo o governo do estado, não chega a 20%, ou está ali na casa dos 20%. O que difere, assim, em termos de equipamento, um leito de enfermaria de um leito de UTI, e qual a dificuldade de transformar, digamos, um leito de enfermaria num leito de UTI, já que estão faltando justamente os de UTI? Assim, Laura, eu estou tentando localizar um arquivo aqui para eu já te mandar. A hora que eu encontrar aqui, eu te mando. Mas assim, ó, que é uma projeção que eu fiz há 2 semanas, dizendo que hoje, dia 23 de junho, nós teríamos 100% dos leitos de UTI ocupados. O que é uma unidade de terapia intensiva? São vários componentes. Você tem primeiro a estrutura física, desde o cabeamento elétrico até tubulação de gases. Você tem que ter ar comprimido, você tem que ter oxigênio conectado aos leitos, a cada um dos leitos. Você tem que ter a cama, você tem que ter um monitor para avaliar sinais vitais, você tem que ter um respirador, você tem que ter uma série de equipamentos para administração de medicamentos, você tem que ter materiais para determinados procedimentos, para punção de subclávia, para instalação de um catéter, para procedimentos de urgência, para realizar uma traqueostomia. O paciente fica muito tempo no tubo, para não dar lesão de glote, você faz traqueostomia e passa o tubo pela traqueostomia quando fica muito tempo internado. E você tem que ter uma equipe com médico intensivista, com fisioterapeuta, com enfermeiro, com técnicos de enfermagem, um médico a cada 10 leitos. Cada profissional tem um número de profissionais para um determinado número de leitos. Por exemplo, técnico de enfermagem, se eu não me engano, é um técnico para cada 2 leitos. E é uma equipe que tem que ser especializada nessa área para fazer o monitoramento contínuo, permanente dos pacientes que estão em terapia intensiva. Tem determinadas drogas que você tem que administrar que elas exigem uma bomba de infusão com um gotejamento bem adequado. Você tem que monitorar as alterações que aquela droga produz na circulação, na pressão, na saturação de oxigênio. Você tem que monitorar um respirador, todos os parâmetros dele, porque você tem a pressão que você coloca no pulmão, você tem o volume de oxigênio que você coloca, você tem a relação entre ar e oxigênio, o ar comprimido e o pulmão, que é o blend que a gente chama, que você leva para o pulmão. Você mede parâmetros gasométricos tirados do sangue da artéria para poder estabelecer uma série de medidas terapêuticas. Então, assim, é uma unidade complexa. Então, você não tem como converter um leito geral em leito de terapia intensiva só colocando um respirador ali. Se você coloca um respirador ali, você tem um leito geral com respirador. Porque o leito de UTI pressupõe tudo isso que eu estou te dizendo aqui, especialmente a equipe profissional para a UTI. Então, assim, hoje, isso é uma projeção que eu fiz há acho que mais de 15 dias, hoje nós chegaríamos a 100% de ocupação dos leitos de UTI adulto no estado. Só não chegamos antes porque a taxa de crescimento que eu projetei é menor do que a taxa real de internações que está acontecendo. Mas o colapso só não existiu ainda em números absolutos, 100% dos leitos ocupados,
por conta da alta taxa de mortalidade. Ou seja, a mortalidade nas UTIs há 2 semanas e meia atrás, quando eu questionei o secretário de saúde sobre isso, primeiro numa sessão, na sessão ele não tinha, 2 semanas depois na comissão de saúde ele já tinha esse número. A taxa de mortalidade era, há 3 semanas, de 57%. 57% das pessoas que davam entrada na UTI faleciam, infelizmente. Porque entraram muito grave na UTI e por conta das dificuldades estruturais das UTIs nesse processo de expansão de oferta, entendeu? Nós estamos com colapso do sistema de saúde e a curva de crescimento em franca ascensão. Por outro lado, os leitos gerais disponíveis não estão com a taxa de ocupação baixa, né? Uai, onde é que está a contradição? A contradição está, primeiro, que as pessoas estão chegando nos hospitais graves, já tendo que ir para a UTI. E segundo, o conjunto do sistema de saúde não está abordando de forma adequada a Covid-19. Porque se no início da pandemia, quando o número de casos era pequeno, nós orientávamos as pessoas para ficar em casa, primeiro para evitar o contágio, né? E segundo, para não produzir aglomeração nos serviços de saúde, lá no início, era para quê? Era para que o sistema de saúde tivesse tempo de se preparar para abordar o número de casos quando esse número crescesse. O isolamento social rigoroso no início era e é fundamental para nós mantermos uma taxa de crescimento diário baixa. Eu uso sempre o exemplo da Argentina. A Argentina começou uma quarentena rigorosa no dia 20 de março. Está até hoje nessa quarentena, com uma ou outra medida de flexibilização, mas muito limitada, para as pessoas poderem circular, não a atividade econômica retomar. E a Argentina tem uma taxa de mortalidade, comparada ao Brasil, já equilibrando as populações, quando construiu a taxa de equilíbrio das populações, 11 vezes inferior à taxa de mortalidade no Brasil. Uma taxa de infecção 11 vezes inferior à taxa de infecção observada no Brasil. Por quê? Porque eles fizeram isolamento social rigoroso por um tempo prolongado. Para quê? Para você ter uma velocidade de expansão do número de casos pequena, para você preparar o sistema de saúde. Nós aqui em Mato Grosso, no Brasil de um modo geral e aqui em Mato Grosso em especial, nós começamos o isolamento social cedo, precocemente. Isso foi positivo. Só que 3 semanas depois, como o isolamento social, mesmo sendo na casa ali dos 48%, funcionou, e mesmo sendo um dos níveis mais baixos de isolamento social do país, Mato Grosso sempre teve ali no 3º lugar, em menor taxa de isolamento social, mesmo sendo baixo, conteve o crescimento naquelas semanas. Só que a pressão dos setores econômicos, que já existiu na primeira semana de isolamento, não sei se você lembra, o decreto estadual e os decretos municipais entraram em vigor no dia 23. No dia 23, 24, no dia 26, o governador já publicou um decreto relaxando essas medidas. Por conta da pressão dos setores econômicos. Felizmente, um decreto legislativo que nós propusemos na Assembleia para revogar o decreto dele e a ação do Ministério Público fez ele recuar e revogar aquele decreto. Até meados de abril, até o dia 20 de abril aproximadamente, o crescimento do número de casos foi baixo por conta do isolamento social. Nós tínhamos até o dia 20 de abril, eu vou ver aqui o número certinho, mas perto de 200 casos confirmados. Isso criou argumento para aqueles setores econômicos que têm mais poder político, dizer, olha, nós temos que voltar a funcionar, porque o número de casos é pequeno. Vai acabar com a economia, vai quebrar o Estado com o número de casos pequeno. Olha, esse número de casos pequeno era efeito do isolamento social. Aí as atividades foram sendo retomadas. Cuiabá, no dia 27 de abril, já retomou. Isso permitiu o aumento de circulação de pessoas e a retomada da aceleração no ritmo de crescimento do número de casos. Mesmo assim, houve tempo para o sistema de saúde se preparar. Só que o foco ficou muito concentrado em UTI. E a preocupação do Estado sempre em
toda semana fazer visita no Hospital Metropolitano, fazer inauguração com mais de 200 pessoas, dizendo que aquela estrutura seria suficiente. Se você consultar as matérias do dia 26 de março, você vai ver o governador e a equipe técnica dele dizendo que estava tudo sob controle, tudo que estava sendo programado seria suficiente, porque nós não teríamos mais do que 4.000 casos de Covid-19 em Mato Grosso, durante toda a curva epidêmica. Naquele mesmo dia, antes, e essa fala do governo foi exatamente em resposta às projeções que eu apresentei várias projeções com base no número de infectados, na duração da curva, na taxa de hospitalização em UTI, na taxa de hospitalização em leito geral, na média de permanência em leito geral, na média de permanência em UTI, e eu usei os dados internacionais. Permanência de 14 dias, 15% de hospitalizados, 5% de UTI, e aí trabalhei com 4 cenários. 1% da população infectada, duração da curva 180 dias. Esse era o cenário mais favorável. Nós teríamos 35.000 casos em Mato Grosso e teríamos a necessidade para, ao longo de 6 meses, nós teríamos a necessidade de entre 100 e 200 leitos de UTI. 120 leitos de UTI foi o cálculo que eu fiz. É lógico que, como é uma curva exponencial, hoje precisa menos, amanhã precisa mais, você teria que ponderar isso. Mas num cenário de 5% da população infectada e a curva epidêmica durando 90 dias, nós precisaríamos de 1.200 leitos de UTI. Ora, é impossível dar conta de montar 1.200 leitos de UTI. Por quê? Porque você não tem profissional para isso. Você pode até ter equipamento. Você pode até ter cama, monitor, respirador, todos os insumos necessários, a estrutura física, gases, exame laboratorial, exame de imagem, mas você não vai ter os profissionais em número suficiente para dar conta disso. E tudo isso, essas projeções, baseadas na velocidade de crescimento diário no número de casos. Você constrói uma taxa de crescimento diário no número de casos. A primeira projeção que eu fiz com uma taxa de crescimento de 4,9% ao dia, na primeira semana de maio. Na segunda semana de maio, houve uma explosão para 6,2% ao dia. Parece pouco, né? 1,3% a mais. Mas esse 1,3% a mais nos fez sair de uma projeção de 29.000 casos para 100.000 casos, no dia 1º de agosto. A realidade superou essas projeções, Laura, porque ao longo das semanas, essa taxa de crescimento foi aumentando. Do dia 1º até o dia 17 de junho, eu fiz esse cálculo, a taxa média de crescimento diário, e aí taxa média já estabiliza o crescimento exponencial para menos, projetaria para 1º de julho 14.000 casos, para 1º de agosto 72.000 casos. Ontem nós já tínhamos 10.200 casos. Nós vamos chegar em julho, no dia 1º de julho, com mais de 15.000 casos. Além do rigor no isolamento social, que é o mais importante, essa decisão judicial de ontem está correta. Porque ela está dizendo apenas para que o governo e os municípios cumpram o que está no decreto, que é o decreto do governador, não é um decreto do juiz. É um decreto do governo, que tem que ser cumprido. Porque ali está muito claro. Mesmo para aqueles parâmetros, que nós estamos no nível máximo de risco. A outra coisa que precisa fazer é mobilizar todo o sistema de saúde, Laura. Isso deveria ter sido feito lá desde março. Em março, quando se diagnosticou o primeiro caso aqui no estado, quando a epidemia chegou aqui, não era só leito de UTI e leito hospitalar que precisava ser preparado. O sistema de saúde tinha que ter sido preparado. Os agentes comunitários de saúde, os médicos de família, os enfermeiros, os técnicos, as unidades básicas, as policlínicas, as UPAs, os hospitais, todos tinham que receber um treinamento para uso de EPI, teriam que receber um treinamento sobre conduta clínica, conduta epidemiológica,
Diante de um caso suspeito, o que é que eu faço? O que é que o agente faz? O que é que o médico faz? O que é que o enfermeiro faz? Lá na ponta, a partir dos sintomas de suspeição, a partir do diagnóstico de caso suspeito. Isso não foi feito. É por isso que a gente tem UTI lotada e leito geral subutilizado. Porque todo o sistema não está funcionando de forma adequada. Porque o paciente, para ele usar o leito geral, ele não pode estar em insuficiência respiratória ainda. E a única forma de eu evitar o agravamento, naqueles casos que vão agravar, qual a proporção de casos vão evoluir para o moderado e grave? Em torno de 15%, pela série histórica nacional já. 5% vão precisar de UTI. A primeira fase da COVID, de 5 a 7 dias de sintomas, você tem a fase de incubação, onde você não tem sintomas. Contágio aconteceu hoje. Eu tenho de 5 a 7 dias para começar a manifestar sintomas. Eu vou ter 7 dias de sintomas, que são sintomas da fase de replicação viral, que é a fase inicial. Febre baixa, dor de cabeça, coriza, nariz entupido, garganta doendo, dor no corpo, cansaço físico. No fim dessa fase inicial, a maioria das pessoas, 80%, 85%, não vai passar desses sintomas, porque não vai agravar. Vai evoluir com esses sintomas por 7, 10, 15, 20 dias. Isso tem variado muito. Tem pessoas que ficam com sintomas convalescendo por mais de 20 dias. Lógico que tem uma fase de convalescência, que é depois da cura ainda. Depois da cura, a pessoa ainda fica com o organismo debilitado. Agora, aquela parcela que tem sinais de agravamento, e os sinais de agravamento podem ser detectados cedo, com exames laboratoriais e com tomografia de tórax, que pode ser solicitado lá onde a pessoa vive, lá na comunidade, lá no trabalho dela. Ela não precisa ir com a UPA para isso. Tem os primeiros sintomas, faz uma consulta com o médico da unidade de atenção primária. O médico examina, avalia, classifica o risco daquela pessoa. Se for uma pessoa de risco baixo, a conduta é a conduta A. Volta para casa, vou pegar seu telefone, nós vamos fazer monitoramento remoto por WhatsApp. Se a pessoa se classifica num grupo B, digamos assim, tem idade acima de 60 anos, tem uma comorbidade, olha, eu vou te pedir exames laboratoriais, vou te pedir uma tomografia de tórax. Vou avaliar o resultado, me dá seu telefone, nós vamos fazer o seu monitoramento remoto por WhatsApp. Isso na atenção primária. O Estado precisa definir quais medicamentos estarão à disposição do médico, para que o médico utilize quando entender necessário. Inclusive esses medicamentos que alguns protocolos estão estabelecendo para a fase inicial de replicação viral, para esses primeiros 7 dias, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, agora, disponíveis para que o médico tome a decisão de utilizar ou não, com base em parâmetros clínicos de cada caso. Na fase intermediária, você pode usar, nessa fase de agravamento, por isso que você tem que detectar precocemente em exame de laboratório os sinais de agravamento, porque ali você pode internar a pessoa num leito geral, ela não está em insuficiência respiratória ainda, mas ela já tem uma saturação de oxigênio baixa, abaixo de 95, ela já tem um pulmão com sinais de pneumonia viral, ela já tem alterações laboratoriais de que está acontecendo distúrbios de coagulação, de microcoagulação nos vasos do pulmão. Então eu interno ela para administrar anticoagulante, para administrar anti-inflamatórios potentes à base de corticoides. Para quê? Para eu tratar ela nessa fase 2 e evitar a evolução dela para a fase 2B e para a fase 3, que é a fase em que ela tem que ser intubada e ir para uma UTI, porque ela está com a síndrome de angústia respiratória aguda, com um quadro de insuficiência respiratória aguda, que é de difícil tratamento, precisa da internação em terapia intensiva, entendeu? Esse paciente que vai ficar no leito geral, com anticoagulante, com corticoide, ele pode estar com catéter nasal de oxigênio, não precisa estar entubado, ele pode estar sendo monitorado num leito geral, ele não precisa estar na UTI. E é isso que não está acontecendo ainda, entendeu? Deputado, diante de tudo isso que o senhor falou,
que foi muito esclarecedor, inclusive. Dá pra gente... O Sindicato dos Médicos, eles cobraram, entre outras coisas, esses dias atrás, cobraram lockdown, cobraram mais equipamentos, mais medicamentos, mas eles falaram também da necessidade, talvez, de um hospital de campanha. Diante de tudo isso que o senhor falou, um hospital de campanha faria diferença, já que as pessoas não estão chegando nem nos leitos que já existem? Assim, Laura, o que eu coloquei na carta de recomendação para o governador? A instalação de tendas de atendimento primário emergencial, que pode ser chamado de hospital de campanha. Para quê? Ora, nós temos uma rede de serviços de atenção primária, postos de saúde, unidade de saúde da família, né? Mas em alguns bairros ou em alguns municípios, a taxa de incidência pode estar muito alta. E essa equipe sozinha não dá conta de atender. Então, o que eu faço? Eu monto uma tenda, ou várias tendas de atendimento, em um local de fácil acesso, ao ar livre, em condições normais de grande circulação, não agora, né? Necessariamente. Por exemplo, a Praça Ipiranga. Na Praça Ipiranga você pode instalar tendas de atendimento primário. Eu falo atendimento primário emergencial, mas não é para atendimento de emergência, porque atendimento de emergência tem que ser feito num serviço de emergência. O termo emergencial que eu estou adotando aqui é para que a pessoa com sintoma respiratório, está com dor de garganta, está com dor de cabeça, está com uma febrezinha, olha, está indo uma pandemia, eu preciso buscar atendimento. Ela vai ser atendida nessa tenda. Ou na unidade primária, ou em tendas instaladas nos municípios e nos bairros de maior incidência. Porque as pessoas vão procurar atendimento lá. Aí lá ela passa por uma triagem, ela mede a saturação de oxigênio, um oxímetro de pulso digital, que custa R$150. A equipe pode ter essa tenda. A equipe pode ter as condições para fazer a coleta do teste RT-PCR, suave nasal e da garganta, para colher o teste. Ela pode ter condições de solicitar exames complementares, exames de laboratório, e já colher ali esses exames para mandar para o laboratório. Ela pode já identificar sinais de, olha, essa pessoa aqui, a saturação dela, Lúdio, está a 93. Bom, 93 já está baixo. O normal é até 95, no máximo 95. Está baixo. Vamos solicitar uma tomografia de tórax. Essa pessoa pega o pedido da tomografia, você vai fazer a tomografia em tal lugar agora. Vai lá fazer a tomografia e volta. Ou eu te levo lá para fazer a tomografia e te trago de volta. Em uma tenda de atenção, de atendimento primário emergencial. Se chegar caso grave ali, essa equipe pode ter uma bala de oxigênio, pode ter catéter nasal, pode ter um acesso fácil a uma ambulância com equipe avançada para deslocar o paciente para uma unidade de referência. Mas a maioria dos casos não vão chegar ali nesse estágio. Ao lado disso, o paciente atendido, que é suspeito. Atendi o paciente é suspeito. Me diz uma coisa, você mora onde? Eu moro na rua tal, doutor. Quantas pessoas moram na sua casa? 8 pessoas. Quantos cômodos vocês têm? Ah, tem só 3 cômodos. Tem como fazer isolamento respiratório? Não tem. Então eu vou pegar essa pessoa e vou dar a ela uma sugestão. Olha, nós criamos um centro comunitário de isolamento na escola estadual que está fechada. Lá tem cama, tem banheiro, tem refeitório, para você ficar lá em isolamento respiratório. Você quer ir para lá? Você vai ficar 14 dias lá. Ele vai para lá. Essa escola vai estar adaptada para poder receber pessoas para fazer isolamento respiratório. Essa pessoa não vai para casa, a família dela fica protegida, os vizinhos ficam protegidos e a gente contém a taxa de crescimento. O que está faltando, já que todos os especialistas que nós aqui do livro ouvimos, todos foram unânimes, a testagem em massa, ela é necessária. O que está faltando?
Está faltando o Estado, Laura. Está faltando o Estado tomar a decisão de comprar, de não esperar. O problema é que o Estado, lá no final de março, fez um padrão de compras, resolveu montar a estrutura do metropolitano e ficou só nisso. Hoje o Estado tem condições de acessar no mercado internacional e fazer... Tem um custo, é lógico, né? 1 milhão de testes rápidos custa 24 milhões de reais. Mas aí, nós estamos dispostos a assumir esse custo? Na minha opinião, sim. O metropolitano custou 15. Em uma semana os leitos foram todos ocupados, os leitos de UTI. Então, tem que apostar, comprar de uma empresa que produza teste de qualidade. E já há no mercado internacional as condições de medir isso. A OMS sabe indicar de quem comprar, como comprar, quando comprar e que valor comprar. Essas empresas já buscaram, né, o Brasil para poder fazer isso. A pena que o Ministério da Saúde queira esconder os casos, né, ao invés de propor testagem em massa para conter a pandemia, para ter um retrato, para iluminar a pandemia, para tirar a pandemia do escuro no Brasil, para a gente ter um retrato real da realidade para poder tomar as medidas necessárias. Porque não adianta ampliar o número de leitos de UTI. Mato Grosso sempre teve uma questão que é a falta de profissionais da saúde concursados pelo governo, concursados pelas prefeituras. Nós teríamos hoje condições humanas de fazer tudo isso que o senhor está falando? Tem gente suficiente, profissional suficiente para fazer tudo isso? Onde que nós teríamos dificuldade, Laura? Nas UTIs, para ter médico intensivista. As outras profissões, nós temos qualificação e número suficiente para isso. Tem muito enfermeiro, especialista em terapia intensiva, querendo trabalhar. Tem muito fisioterapeuta com boa formação, técnico de enfermagem com boa formação, outros profissionais com formação em condições disso. Em todas as outras áreas, nós temos força de trabalho para dar conta dessa tarefa. Já no sistema e fora do sistema, aguardando para entrar por contrato emergencial nessa época. Ora, só agente de saúde nós temos mais de 3 mil no estado. Médico de família, eu calculo que a gente tenha mais de praticamente 1.000 médicos de família no estado. Eles têm que ser mobilizados para aí, têm que ser treinados, mobilizados, vão receber equipamento de proteção individual, precisam receber os equipamentos para poder tratar os pacientes. Cada profissional desse tem que ter um oxímetro de pulso. Um oxímetro de pulso. Que custa ali na 13 de junho, se eu for lá comprar, não está tendo agora porque não tem estoque. Mas se eu for lá comprar é R$140. Se o Estado comprar em escala, né, 10 mil oxímetros de pulso a R$100, ele vai gastar R$1 milhão. R$1 milhão, ele coloca todas as equipes de saúde do Estado em condições de identificar precocemente sinais de agravamento pulmonar. Só colocando o oxímetro no dedo, 2 segundos, você mede a saturação. Ok, deputado, obrigado por atender a gente. Foi extremamente esclarecedor. Fazia algum tempo que a gente estava tentando esclarecer essas situações, né, para o público, porque às vezes só mostrar os números não faz muito sentido, né? Então, muito obrigada por atender a gente aqui. E até uma próxima. O que a gente precisa é organizar o sistema de saúde como um todo, mobilizar todo o sistema que a gente dá conta. E sempre é tempo, porque o cenário futuro vai ser sempre pior do que o cenário atual se a gente não fizer isso.